Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu tô aqui para falar um pouco a respeito de emoções, né? Cuidado, não entregue as suas emoções para as pessoas facilmente. Eu achei interessante falar sobre isso porque tem pessoas que são como vampiros emocionais, sugam a gente, sugam a nossa energia, sabe? E uma coisa que eu posso dizer para vocês, não subestime esse tipo de gente, porque são pessoas que podem enlouquecer você se você estiver perto, tá? Muitas pessoas sofrem na mão de outros porque não entendem um padrão, não entendem o inconsciente, não entendem onde estão envolvidas, né? Elas pensam e até tentam normalizar uma determinada situação. Tá, com uma pessoa que faz mal e tudo mais, e a pessoa, por ela não ter conhecimento, né, sobre a maldade das pessoas, padrões comportamentais, elas vão só reagindo no automático, sofrendo ao lado de alguém e não consegue se soltar dessa pessoa, muitas vezes por dependência emocional. É por isso que antes da gente entrar num relacionamento, a gente tem que ser uma pessoa bem resolvida. A gente precisa ter independência das nossas emoções, entender que a gente sozinho ou acompanhado, a gente tem que ser feliz do mesmo jeito. A gente tem que buscar viver a nossa vida. Porque quando você tá num relacionamento e você passa pano para atitudes erradas daquela pessoa, você sempre vai estar à mercê daquela pessoa. Então, gente, muito cuidado com pessoas, vampiros emocionais, que te fazem mal, que te provocam, que fazem você explodir, sabe? Tem muitas pessoas que acham divertido o seu sofrimento. Quando você tá com cortisol muito alto, né, a sua amígdala, que é um pedacinho na região do seu cérebro, é ativada. E o que acontece quando ela é ativada, né? Você fica em estado de alerta, isso é muito ruim, sabe? A sensação para o próprio organismo é muito ruim. E assim, tem pessoas que sabem disso, sabem o que causa em você e tudo mais, e mesmo assim continuam. Por isso, vou limpar meu rosto aqui com lenço umedecido rapidinho, gente. Por isso, gente, toma cuidado, tá? Eu tô com o olho lindo aqui no rosto. Por isso, gente, toma cuidado aí, tá? Para vocês não serem enganados por esse tipo de pessoa, tá? Porque elas enganam muito, são pessoas que elas costumam fazer o quente e frio. O que é isso? São pessoas que uma hora ela te trata muito bem, depois ela te trata muito frio. E aí o cérebro, ele começa a ficar confuso. E ele fica tentando entender aquela pessoa. Fica pensando, ela não é uma pessoa ruim, mas ao mesmo tempo também não é uma pessoa muito boa. E aí a pessoa fica presa àquele vínculo, cria-se um vínculo traumático, que chama, e a pessoa não consegue largar o outro. Não porque goste do outro, mas por uma dependência emocional. E assim que você detecta que você tem uma dependência emocional, você precisa buscar uma terapia. Você precisa se apegar mais em Deus, porque quando você se apega em Deus, você deixa de se apegar muito ao outro, porque você entende que a sua vida, as suas decisões devem ser baseadas em Deus, que Deus que está sempre com você e te dá forças, e não aquela pessoa que em muitos momentos te causa mal. Então, pessoas narcisistas, por exemplo, elas gostam de criar esse vínculo traumático. Uma hora ela tá te tratando super bem, depois tá pisando em você, tá te provocando reações emocionais, falam coisas que sabe que mexe com você, cria gatilhos, entendeu? Pra você se irritar e você sair como errado da situação. Então, eles invertem a culpa. Eles são causadores do problema, do caos, da confusão, mas culpam você pelas suas reações. Você tá reagindo aos desrespeitos deles, mas eles vão colocar você como culpado. E quem vê ao redor vai ver que você realmente é culpado. Gente, eu já caí tanto na armadilha de narcisista porque eu não detectava que era narcisismo isso. E depois que eu comecei a detectar padrões, comecei a estudar neurociência, saúde mental, inteligência emocional e tal, e emergir realmente para padrões comportamentais, inconsciente e tudo mais, eu entendi. Eu entendi finalmente como funciona a dinâmica de algumas relações. Não é de todo mundo, mas sim de pessoas que têm esse tipo de problema que eu acabei de citar para vocês. São pessoas problemáticas, são pessoas que a gente precisa ter o jogo de cintura para poder lidar, porque não é fácil, entendeu? Não é fácil estar perto de uma pessoa que leva você ao seu limite, entendeu? E aí você se culpa achando que o problema está em você. Só que não. A questão é o desrespeito que a pessoa fez com você, que te levou ao limite. Então, muitas vezes é uma pessoa que já foi tolerando ali vários desrespeitos, só que chega um momento, gente, que tem um ser humano de ferro, né? Nem um ser humano é robô. Que aí chega um momento que você, de fato, explode. Aí você vai dizer, a culpada sou eu, e você vai se sentir péssima. Vai se sentir muito mal por ter reagido daquela forma. Por quê? Porque não é algo que você concorde, né? Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que quer acertar. Você só quer ter um bom relacionamento, você não quer problema, caos, entendeu? Você não quer, às vezes, brigar com aquela pessoa que você ama, mas a própria pessoa te faz isso. E aí que eu acho que tá o problema. Você amar pessoas que amam o caos. Pessoas que amam o drama. Gente, não ame pessoas problemáticas. Se você tem uma dependência emocional dessa pessoa,
tente se resolver. Para você não amar pessoas problemáticas, porque não tem aquele ditado que diz que anda com porco farelo come? Então, quem se junta a pessoas problemáticas acaba se envolvendo no caos da pessoa problemática. Então, a melhor forma, de fato, de você viver uma vida livre, longe de pessoas vampiros emocionais, é justamente você buscar e viver sua vida longe dessa pessoa, ter a sua independência emocional, entender que não é através de pessoas que você vai conquistar a sua felicidade, que é possível você ter a sua felicidade sozinho, entendendo que você é um ser completo, você não precisa de ninguém para te complementar. Esse negócio de metade da laranja que as pessoas falam, isso não existe. O romance, eu leio o livro de romance, gosto muito de romance, mas eu sei que é uma invenção da sociedade, entendeu? Romantizar, né, uma relação e tudo mais para fazer com que as pessoas tenham mais vontade de ter relacionamentos, tá? Mas em relação, principalmente à questão amorosa, você tem que saber muito bem em que situação você está entrando, né? Que tipo de pessoa você está lidando. Cuidado para você não romantizar aquilo que não deve ser romantizado. Por exemplo, a questão do desrespeito. O desrespeito nunca deve ser romantizado, tolerado e tudo mais. E principalmente eu digo para os pais, cuidado com o que vocês toleram, porque vocês estão ensinando o filho de vocês o que eles têm que tolerar também. Entendeu? Então, os filhos, eles observam muito os pais, e aí no futuro, muitos filhos também vão aceitar desrespeito, porque, entendeu, minha mãe aceitou desrespeito, meu pai aceitou desrespeito, e aí vai lidar com situações tóxicas e até perigosas, com risco até de vida, né, porque achou, meus pais, né, conseguiram lidar com essa situação, então eu vou conseguir lidar também. Aquela coisa, né, o cérebro ele ama mais o que é conhecido do que o desconhecido. Então, mesmo que o conhecido seja tóxico, seja abusivo, seja ruim e tudo mais, o cérebro ele vai pedir por aquilo que é conhecido. Então, até a pessoa que foi vítima de uma situação dessa detectar padrões e mudar e buscar uma coisa saudável para a vida dela, essa pessoa vai sofrer muito, porque ela vai agir muito no inconsciente, no automático, sem entender o que está acontecendo. Até a pessoa realmente recobrar a consciência e pensar, opa, isso aqui tá errado. E eu não quero viver isso pra minha vida. Tipo, eu não quero repetir um padrão que aconteceu lá atrás, entendeu? É um padrão, reconheci, detectei. Então, o bom de você detectar justamente esses padrões, né, esses ciclos abusivos e tóxicos, é que você tem a oportunidade de quebrar isso. E necessariamente você precisa estudar, se esforçar, e no começo tem que botar realmente muito esforço para quebrar esses padrões, porque não é fácil. Porque às vezes é um padrão comportamental ali de gerações e gerações, que foi passando justamente por causa da falta de conhecimento.